Olá, olá pessoal, tudo bom? Mais uma quarta, mais um dia de live Roots com um tema bem diferente hoje. Hoje a gente vai falar sobre dores de cabeça. Eu sei que é um mal que atinge aí muita gente, a gente recebe muitos pacientes aqui com dores de cabeça. Alguns vêm com esse sintoma como sendo a principal queixa, né? Alguns têm dores de cabeça e nem sabem que isso é um problema, nem sabem que isso pode estar relacionado com algum problema muscular no corpo, enfim. E hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre essas dores de cabeça, como é que a fisioterapia pode atuar junto com os pacientes que sofrem desse problema e como é que a gente faz toda a avaliação, tratamento aqui na Roots. E mais uma vez, como já é de costume, eu vou mostrar a termografia de um paciente que sofre com esse problema, que chegou aqui com essa queixa, e o que é que normalmente aparece, como é que a gente normalmente identifica esses pacientes, o que é que a gente acha na termografia desses pacientes, tá bom? Vamos dar só mais um tempinho, pessoal, que tiver aí já na hora do almoço, conseguir entrar, né, para estar participando, para não perder. Tenho certeza que alguém tem pelo menos um membro na família ou amigo que sofre desse problema aí. Então é bom conhecer, é bom chamar para participar, para poder estar aí orientando a como procurar ajuda para esse problema, tá? 12, acho que já é um tempinho bom para a gente começar. A gente vai falar aqui sobre dois tipos de dores de cabeça, tá? Existem muitos fatores que fazem a gente ter dores de cabeça. Nem todas as dores de cabeça são tratadas com a fisioterapia. Então eu vou falar aqui de dois tipos que a fisioterapia consegue aí ser um tratamento eficiente, tá? Então a gente tem dores de cabeça quando a gente tá mais estressado, a gente tem dores de cabeça quando a gente tem sofre de desidratação, por exemplo, depois de algum esporte muito exaustivo, depois de uma caminhada muito longa, algo que a gente não está habituado a fazer, a gente pode vir a desenvolver essas dores de cabeça. Nós mulheres, é muito comum a gente ter dores de cabeça durante algum período, alguma fase do período menstrual, principalmente aí no período pré-menstrual ou propriamente no período menstrual, e sim, isso é oficialmente uma causa de dor de cabeça, tá? Esses desequilíbrios hormonais ou essas alterações hormonais que acontecem no nosso corpo. Dores de cabeça também, por exemplo, por excesso de uso de medicamentos, também está dentro da classificação oficial. O excesso de uso de medicamentos, ele predispõe a um tipo de dores de cabeça. Enfim, a gama é grande, a classificação é imensa e a gente vai focar aqui em dois tipos que também são muito comuns e é onde a fisioterapia pode estar aí ajudando muita gente, tá? Quais são esses tipos, Elizabeth? A cefaleia, que é um nome bonito para as dores de cabeça, tá? A cefaleia do tipo tensional, que é o que? O próprio nome já diz, aquela dor de cabeça por tensão muscular. Tensão muscular principalmente aonde? Na região de pescoço, na região aqui de ombros, tá? Essa é a cefaleia tensional. E outro tipo de dor de cabeça que também a fisioterapia tem um tratamento muito eficiente é a cefaleia, dor de cabeça cervicogênica, que é também dores de cabeça com oriundas de algumas alterações também na região do pescoço. Tá, se as duas vêm do pescoço, qual é a big diferença? Qual é a grande diferença entre essas duas? Tem várias, tá? Tanto em relação às características da própria dor de cabeça, como da causa mesmo. A gente tem várias estruturas que podem ser alteradas aí na região do pescoço e a gente tem algumas específicas para cada tipo de dor de cabeça. Então, na cefaleia tensional, como o próprio nome já diz, a principal característica é aquela dor de cabeça por tensão muscular. Então, você sente aquele pescoço todo rígido, você apresenta pontos de tensões em várias regiões do pescoço e aqui da região do ombro, principalmente, por exemplo, trapézio, né? Que é esse músculo aqui grandão. É um músculo que normalmente acumula tensão e desenvolve aqueles nós de tensão, aqueles pontos de tensão. E aí, quando você pressiona eles, você pode sentir o quê? A dor de cabeça surgir, ou se você já está com dor de cabeça,
você vai sentir essa dor de cabeça aí piorar, tá? Então aqui na região do trapézio é muito comum, nos músculos atrás do pescoço também, quando você pressiona o pescoço, você sente aquele aumento da dor de cabeça. Isso é bem característico de cefaleia tensional. Você pressiona pontos de tensão e esse estímulo nesses pontos faz com que a dor de cabeça agrave ou piore, tá? Então se você sofre de dor de cabeça, pressiona, aperta aí o pescoço e vê se essa dor de cabeça piora. Se sim, você tem cefaleia tensional e a fisioterapia, ela ajuda muito a tratar esse problema. Não só a dor de cabeça aliviar, mas a tratar, fazer com que ela fique cada vez menos frequente até que ela realmente suma, tá? Vamos explicar um pouquinho mais de cefaleia tensional, que aí eu entro depois no segundo tipo, tá? E aí qual é o principal problema da cefaleia tensional? É a gente identificar o motivo da tensão. Por quê? Muitas vezes a cefaleia tensional, ela está correlacionada com estresse. Sim, quando a gente se estressa, imagina quando vê um gato quando ele está estressado, qual é a reação dele? Ele ficar nessa posição de ataque. Então, nós humanos também temos algo muito parecido. Quando a gente está mais estressado, a gente não fica assim relaxado, que é a postura caída. A gente tende a trazer esses ombros para cima, a acionar mais a musculatura de pescoço e de ombros. E isso favorece o quê? Há um acúmulo de tensão naqueles músculos que aí vai acabar desencadeando, pode na verdade acabar desencadeando para a dor de cabeça tensional, tá? Então, o tratamento para esse tipo de problema, ele vai um pouco além só de manipular, de manusear músculos. A gente sempre orienta aqui na Roots e tenta identificar no dia a dia do paciente quais são os fatores estressantes que gatilham aquela dor de cabeça, porque não adianta simplesmente a gente manusear, manobrar e deixar aí o paciente estressado em casa sem orientar como ele pode diminuir esse nível de tensão para que aquela dor de cabeça ela não volte a acontecer. Essa é a grande diferença aí também de um tratamento que ele é mais paliativo, que ele foca só no sintoma, só na dor, para um tratamento mais integrativo, mais amplo, que é olhar o paciente aí nas suas outras esferas que não são só físicas. Então, o paciente, por exemplo, que ele também tem uma tendência a ser ansioso, que ele tem uma tendência a ter um quadro depressivo, a gente também, na fisioterapia, precisa orientar, identificar isso e orientar que o paciente comece, por exemplo, uma terapia psicológica, que a gente consiga tratar o quê? Aquela ansiedade, que a gente consiga tratar aqueles sintomas depressivos para que o paciente tenha menos recorrência. Isso também faz parte de um tratamento. Um tratamento de fisioterapia, ele vai além dessa parte manual, dessa parte de exercícios, vai também aí entrar na parte de educação do paciente, tá? Então, a cefaleia tensional, ela tem essa característica muito de estar associada com as emoções, tá? Nível de estresse, gatilhando o quê? Tensão muscular e a tensão muscular gatilhando aí as dores de cabeça. E aí o que é que eu vejo muito? Eu sofro desse problema, eu sei que eu sou muito tensa e eu quero só relaxar essa musculatura. Será que funciona essa questão da gente só massagear? Ou o que é muito famoso hoje em dia, fazer a tal da liberação miofascial, fazer a tal da ventosa. Será que isso é realmente eficiente? Então, essas técnicas, né, que a gente chama de técnicas mais passivas, elas têm uma função, sim, elas podem ajudar a diminuir a dor, mas o efeito desse tratamento, ele acaba sendo muito a curto prazo, tá? Ou seja, você vai ter aquele alívio naquele momento e saiu ali da sessão, passou algumas horinhas depois, tá ali tudo de novo, tudo doendo de novo, tá? E eu acredito que a maioria de vocês que sofrem de algum problema parecido com esse, enfim, vocês querem ter uma resolução que é mais definitiva. Então, realizar massagem, só sessão de liberação, só sessão de ventosa, ela não vai trazer um alívio mais a longo prazo, tá? É importante a gente falar sobre isso. E aí, o que é que poderia trazer aí um efeito mais a longo prazo? Seria a gente fazer, primeiramente, antes de tudo, base,
avaliar. A gente tem que entender todos esses fatores que eu falei, se eu tenho algum fator físico, né, que eu vou explicar já já o que seriam os fatores físicos, que desencadeiam essas tensões musculares, se eu tenho fatores psicossociais que estão também relacionados com essa cefaleia tensional, para que eu tenha um plano de tratamento mais amplo e mais específico, mais eficiente. Então, o tratamento, mais uma vez, também vai conseguir ser eficiente a partir de uma avaliação mais detalhada, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, os fatores físicos que poderiam estar influenciando isso, o que seria? Por exemplo, desequilíbrios musculares. Eu consigo sim, na avaliação, identificar quais são as musculaturas que estão trabalhando demais e quais são aquelas que estão trabalhando de menos. Quem são meus pacientes conhecem muito bem esses testes e a partir dessa identificação eu consigo ter um tratamento mais específico, sabendo quem eu vou ter que agir naquela sessão, enfim, tá? Além disso, a gente tem a termografia, que já eu vou mostrar aqui o exemplo de uma termografia de um paciente que sofre de dores de cabeça. Nessa termografia, a gente também tem como ter uma ideia de como tá esse panorama muscular e também acompanhar essa progressão do paciente. O paciente faz reavaliações com a termografia e a gente consegue ver uma mudança nesse padrão. Então, através da termografia, a gente também consegue ter essa avaliação mais específica, tá? Além de elaboração de alguns questionários específicos para a gente também fazer esse acompanhamento, se essas dores de cabeça elas estão diminuindo de intensidade, ou seja, se está ficando mais leve, e também de frequência. Então, às vezes, alguns pacientes chegam aqui, têm dor de cabeça 2, 3 vezes por semana. Isso é uma frequência muito alta. E aí, com o tratamento, a gente vai avaliando isso para ver se essa frequência vai diminuindo também, tá? Outra questão de fatores físicos ainda que influenciam nessas dores de cabeça tensional seria o quê? Outras regiões que podem estar irradiando essa tensão para o pescoço. Como o quê? Muito comum gente que sofre de DTM. O que é DTM, Elizabeth? Aquelas pessoas que sofrem de problemas na articulação da boca. A articulação da boca ela é chamada de ATM. E quando a gente tem um problema na ATM, a gente diz que ela tem uma DTM. Então, pessoas que têm apertamentos dos dentes, por exemplo, ou alguns conhecem isso como bruxismo, ou até o próprio bruxismo também, podem irradiar dores para o pescoço e essa DTM, essa disfunção na região aqui da articulação da boca, ela acaba gerando uma dor de cabeça aí tensional. A tensão ela vem de fatores físicos, uma outra articulação com problemas gerando essas dores de cabeça. E tudo isso também é visto aonde? Na avaliação. Aqui na Roots a gente identifica e tenta separar esses pacientes bem direitinho, porque se o meu problema é uma DTM, adianta eu ficar focando só no pescoço, Elizabeth? Não, eu preciso ir tratar lá a causa, lá a origem, que vai ser o quê? A articulação da boca, que a gente tem aí manobras específicas, exercícios específicos para essa região. Então, tudo isso faz parte da avaliação e do tratamento de uma cefaleia tensional, de uma dor de cabeça tensional. Então, o tratamento aí é muito mais amplo do que só salompas, aonde está tenso, ou massagem, ou qualquer outro tipo de técnica mais passiva. E exercícios, entra sim, a partir do momento na avaliação que a gente identifica quais são os músculos que estão com problemas, se tem alguma região mais rígida, então a gente vai entrar aí com exercícios de ativação desses músculos, com exercícios de mobilidade para melhorar esse movimento aí do pescoço, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria aqui trazer para vocês sobre cefaleia tensional, eu acho que eu já abordei quase todos as variáveis sobre essa questão. E o segundo tipo de dor de cabeça que a gente vai falar são as dores de cabeça cervicogênica. Um nome aí bem difícil. Eu fiz até postagem sobre esse tipo de cefaleia nessa semana aí, segunda e terça, né? E aí eu vou me aprofundar um pouquinho, fazer qual é a diferença de uma tensional para uma cervicogênica, que também tem sua origem no pescoço. Então, a cefaleia cervicogênica ela tem características bem específicas. Por exemplo, a cefaleia cervicogênica, normalmente ela aparece de um lado só, né? Normalmente aqui na região da têmpora,
na lateral da cabeça, e algumas pessoas sim, até comum elas dizerem que é aquela dor que vem pro fundo do olho, parece que minha dor fica ali atrás do olho. Diferente da enxaqueca, tá? A enxaqueca também é chamada de migraines, ela é um tipo de dor de cabeça, mas tem as características delas bem específicas. Na cervicogênica a gente vai ter essa localização mais lateral da cabeça, fundo de olho, tá? E a principal mesma característica que faz a gente assim quase que bater o martelo para dizer que ela é uma cervicogênica é quando o paciente relata assim: quando eu mexo o meu pescoço, minha dor de cabeça piora. Quando eu olho para cima, quando eu olho para os lados, essa minha dor de cabeça ela tende a aparecer ou ela tende a se intensificar. Então, cefaleia cervicogênica, o marco dela é os movimentos do pescoço, movimentos, tá? Quando a gente mexe o pescoço, eu tenho uma reprodução, eu tenho um aparecimento da minha dor de cabeça. E a gente tem uma região muito mais específica na maioria dos casos, aonde esse problema da cervical do pescoço, ela costuma se concentrar nas pessoas que sofrem de dores de cabeça do tipo cervicogênica, que é a região alta da cervical. A gente tem 7 ossos na cervical, que a gente chama de vértebras, 7 vértebras cervicais, e as 2 primeiras vértebras normalmente é onde se concentra aí o maior problema de quem sofre de dores de cabeça cervicogênica. A gente chama ali de cervical alta. E nessa região da cervical alta, a gente também tem alguns músculozinhos deste tamanho aqui, mas que eles costumam também acumular muita tensão, que a gente chama de músculos suboccipitais, porque eles estão eles estão logo abaixo aqui da nuca, e o nome bonito de nuca é occipito, tá? Então nessa região aqui a gente vai ter músculozinhos pequenos, bem na região central, que normalmente pacientes que sofrem de dores de cabeça do tipo cervicogênica, elas vão pressionar essa região, vão pressionar esses músculos e vão ver que eles estão tensos, e muitas vezes elas vão sentir as dores de cabeça quando pressionam, tá? Mas as pessoas que sofrem do primeiro tipo de dor de cabeça que eu falei, do tensional, elas também podem ter reprodução de dor ao apertar esses músculos. Lembra que tensional vem de tensão de músculo. Então não é só isso, não é só essa tensão na base da nuca que faz a gente diferenciar, tá? Lembra que a cervicogênica, quando você mexe o pescoço, você sente dor. E a fisioterapia, ela também consegue atuar nesses pacientes que têm esse outro tipo de dor de cabeça, do tipo cervicogênica, é o principal tratamento. Por quê? Nessa regiãozinha aí da cervical alta, a gente acumula essas tensões e muitas vezes eu tenho uma perda de movimento das minhas vértebras. Então, para a gente mexer o pescoço, nossos ossos têm que estar meio que livres, tá? Eles têm que ter essa liberdade de movimento. Quando eles estão mais presos, imagina um móvel emperrado. Quando o móvel está emperrado, a gente faz o quê? Mais força para mover aquele móvel, né? Quando ele está mais solto, é mais fácil. Então, a mesma analogia a gente pode trazer aqui para a região do pescoço quando nossas vértebras elas estão mais rígidas. Os nossos músculos, que puxa esses ossos, quando a gente faz os movimentos, eles precisam o quê? Colocar mais força para conseguir mexer aquela região mais rígida. E isso gera o quê? Tensão, gera sobrecarga. Então, a físio vai ter esse papel de atuar ali e, vamos dizer assim, amolecer essas regiões mais rígidas, tanto com técnicas passivas, ou seja, mãos, né? A gente tem manobras específicas para isso, como sim através de movimentos. A gente passa exercícios específicos para melhorar o movimento desses ossos, dessas vértebras, para a partir daí a gente conseguir ter o quê? Um reequilíbrio do corpo, e aos poucos a gente vai ter essa diminuição de dores de cabeça, tanto de frequência como de intensidade. A tensional, ela acaba tendo um peso emocional em relação ao estresse mais forte do que a cervicogênica. A cervicogênica ela acaba tendo um aspecto aí físico mais predominante, tá? Mas não significa que o estresse também não acabe desencadeando as dores de cabeça cervicogênicas. Sim, porque se eu já tenho uma zona rígida e eu me estresso e aumenta a tensão dos meus músculos, o que é que acontece? Aquilo ali vai ficar ainda mais rígido. Então o estresse também acaba interferindo aí
na questão da rigidez das estruturas do corpo e favorecendo a um aumento ou um aparecimento dessas dores de cabeça do tipo cervicogênica, tá? Então, gente, esclarecido isso aqui, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa sobre cervicogênica. Vamos falar da avaliação, né, da cervicogênica, eu falei da tensional, vamos falar da cervicogênica. Aqui na Roots, a gente, mais uma vez, faz esse processo de avaliação bem detalhado e existem alguns testes clínicos que a gente faz aqui para comprovar ainda mais esse diagnóstico dessa avaliação cervicogênica. Um teste aqui, eu só vou citar de nome, tá? Para vocês conhecerem, que é o teste de flexão e rotação. É um dos principais testes que a gente utiliza para saber se realmente aquele paciente está apresentando um quadro de dor de cabeça cervicogênica, e isso a gente realiza sim aqui na avaliação da Roots. Então agora, ainda sobre avaliação, eu quero mostrar o que? A termografia de um paciente que chegou aqui com problemas de quê? Dor de cabeça cervicogênica, desse segundo tipo que eu falei. Bora olhar aqui no quadro, né, no meu computadorzinho? Deixa eu virar aqui a câmera para vocês. Aqui, ó. Deixei hoje a sala um pouquinho mais escura porque facilita aqui para vocês verem. Então, isso aqui é um paciente de costas. Eu tirei essa foto bem aproximada da região do pescoço para eu observar como é que tava esses músculos aqui da região posterior de trás do pescoço. E como vocês já sabem, quem não sabe, quem é novo aqui ainda, eu vou explicar. Esse aqui é a termografia, um exame de imagem que a gente utiliza para avaliar a parte muscular dos nossos pacientes. E as cores, a gente percebe que a gente fica assim todo colorido, que as cores mais quentes, elas representam áreas de músculos que provavelmente estão trabalhando mais, tá? Essa termografia é um exame que ela percebe o calor emitido pelas estruturas do nosso corpo. Então, se o músculo está trabalhando mais, ele vai emitir mais calor e por isso ele aparece assim com essas cores mais fortes, né? De vermelho, o branco, que é o máximo de calor, amarelo, e as zonas mais frias são justamente as regiões que os músculos estão trabalhando menos ou estão trabalhando aí na sua normalidade, por exemplo, em alguns casos, tá? E aí, na termografia, quanto mais simétrico é um paciente, o que eu quero dizer com simetria? Deixa eu deixar ainda mais escuro aqui, melhor. Simetria é quando o lado direito, quer dizer que é esse lado aqui, ele é bem parecido com o lado esquerdo. Quando mais simétrico, melhor aquele paciente está, ou provavelmente com menos dor ele está. Quanto mais assimétrico, como é esse caso aqui, o paciente provavelmente também está sofrendo o quê? De dores, tá? Tá com aquele quadro de dor mais acentuado. E aqui a gente observa bem que, por exemplo, o trapézio do lado esquerdo, junto com a região aqui do músculo, bem atrás do pescoço, do lado esquerdo dele está o quê? Mais vermelho, diferente desse outro lado aqui, que eu tenho um vermelho mais espaçado e não tenho branco. Então, eu percebo que aqui, por meio da termografia, é uma zona de maior tensão, né? Onde está concentrado aquele uso maior da musculatura que provavelmente também está relacionada com as dores de cabeça que o paciente sofre. E aí, quando a gente diminui ainda, deixa mais sucinto, específico as cores, a gente começa a observar pontos de tensão nessa musculatura de cá, certo? Vou virar de novo aqui pra mim. Aqui. Deixa eu acender a luz. Então, por meio dessa termografia, desse exame, eu consigo observar como é que está esse grau de organização ou desorganização do corpo do paciente naquela região da dor e também de regiões além daquela região da dor. E a gente faz reavaliações para acompanhar o quê? O nível de organização desse corpo. Então, a tendência é que com o tratamento, com os exercícios, com todo o processo sendo feito, com, por exemplo, a terapia psicológica também sendo realizada, a gente começa a ter uma organização melhor do corpo. E aí, na termografia, a gente vai observar o quê? Cada vez aquelas zonas menos intensas e o corpo começando a ficar mais simétrico. E aí a gente sabe se o paciente realmente está evoluindo para um caminho bom, né? E aqui na Roots a gente tem esse diferencial de fazer esse acompanhamento com uma certa frequência, né?
Todos os pacientes aqui, eles são reavaliados todas as sessões. A termografia a gente realiza com um tempo maior de espaçamento, porque a gente precisa dar tempo o quê? Para o corpo reagir, para a gente ver determinadas mudanças, mas faz parte sim das reavaliações aqui da Roots, a gente fazer termografias de tempos e tempos para acompanhar esse paciente e diariamente, vamos dizer assim, todas as sessões, a gente faz esse processo de reavaliação para ver aí o que é que ainda está precisando ser tratado e a gente tem um direcionamento específico em cada sessão. Nada de receita de bolo, nada de tratamento sendo igual todas as sessões. A gente sempre faz mudança aqui porque o corpo ele está em mudança o quê? Para melhor, tá? Então, gente, é isso que eu tinha para falar aqui para vocês sobre dores de cabeça. Espero que eu tenha esclarecido aí algumas dúvidas de quem tinha. Se alguém ainda tem mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, ou se não quiser se expor, pode mandar via direct também depois para mim, que a gente vai ter um papo bem legal sobre isso, tá bom? Mas o que eu tinha para falar para vocês, trazer para vocês, eu acho que eu consegui abarcar tudo aí. E para mais informações, é só entrar em contato com a gente. A gente sempre está aqui postando também coisas sobre postagens, né, assuntos relacionados a dores de cabeça, a DTM. E na próxima semana é justamente isso que eu quero trazer para vocês. Quero conversar um pouquinho sobre DTM, porque eu vejo que tem muita gente aí que não sabe que tem e sofrendo de dores em outras regiões do corpo, o ombro, por causa desse problema. Então é um assunto bem legal para a gente conversar. Mas isso aí é assunto para próxima quarta-feira. Perguntas? O que é que acharam da live? Me contem, me botem um joinha quem gostou, me botem um dedinho para baixo quem não gostou. Tudo bom, Madalena? Madalena aqui tá sempre presente nas lives da Roots, sempre acompanhando. Madalena, acho que se eu não me engano tu é psicóloga, né? Ou eu estou enganada? Me desculpe se eu estiver enganada. Mas eu acho que eu vi uma vez no seu perfil que tu é psicóloga, não é isso? Os demais, o que acharam da live? Gostaram? Acho que é. Tenho quase certeza que ela é. Então, gente, se ninguém tem mais perguntas, eu vou encerrando por aqui, que eu sei que é horário de almoço para todo mundo, para mim também. E foi um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês e trazendo aí um assunto que com certeza vai ser de grande ajuda para muitas pessoas que estão com essas dores de cabeça aí, sem saber que precisa de tratamento e às vezes sem saber qual tipo de tratamento procurar, né? Sim, isso mesmo, tinha certeza. Fisioterapia e psico anda assim, psicologia, juntinho. Principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente tá tudo ansioso, tudo com os miolos meio perturbados e a gente precisa aí de uma organização mental também. Tá bom, gente? Então é isso e eu aguardo vocês na próxima quarta-feira. Tchau, tchau!